boa tarde a todos, bem-vindos a mais um workshop em Educar Humanos sobre a metodologia de descobrir a vida. Hoje vamos falar um bocadinho sobre o controle das telas. O que é que consiste o controle das telas? Diz-me tu, controlar a tela é o quê para ti? É impor ou é capacitar? Porque aqui nós não vamos falar de impor, mas aqui vamos falar de capacitação. E como é que nós podemos capacitar o ser humano, justamente, para ele ter o controle da sua própria tela, do seu próprio momento, dentro do seu próprio biorritmo, poder ele próprio avaliar o tempo que ele precisa. E é engraçado, quando eles avaliam o tempo que eles precisam, o que é que acontece? É dentro do tempo que é permitido. Então, quando há um imenso respeito por si próprio, eu respeito-me realmente, eu respeito os meus limites. Porque eu percebo quando eu vou adiante, acontecem certas coisas que são limites e são consequências que vêm por detrás, porque tudo é holístico, nada é isolado, tudo explica-se com o todo. Então, se eu tiver uma criança muito irritada, por exemplo, uma coisa que se vai ver é como é que está o seu ambiente. Tem televisão ligada? Há quanto tempo? Ah, mas está só ligada assim. Pois, mas está só ligada assim também tem as suas consequências. Porque vamos falar sobre isso agora. Vamos falar sobre as frequências que a televisão emite. A frequência que a televisão põe cá para fora no momento certo, porque a televisão é um programa que foi estudado. Estamos a falar da televisão com publicidade, ok? Tu pões lá, ligas lá, clica o botão, a partir daí já estás a começar a receber frequências. Estás a começar a receber frequências. Essas frequências são mesuráveis em hertz, ok? Então, o nosso corpo emite frequências hertz. Tudo emite frequências hertz. É a energia que as coisas têm. E a televisão emite de propósito aquela frequência que tu precisas naquele momento para tu ficar assim bem hipnotizado à frente da TV e ficas a confundir um monte de coisas. Será que ficar parado está correto? Será que ficar remexido, a mexer-me por lado por todo assim, agitado, está incorreto? Porque a televisão está-me a dar a informação? Será que ela é que me está a orientar? Será que é dela que eu tenho que receber a informação? Será que os meus pais não estão disponíveis? Será que a televisão é uma babysitter? Será que ela torna-se meu melhor amigo? Então, muita confusão começa a encontrar. Por quê? Porque a televisão emite essa frequência que te faz baixar a tua vibração. A criança está constantemente numa vibração super alta, super mega alta, aquela mesmo da paz interior, aquela de eu estou bem. E nós viemos interferir constantemente com aparelhos, com a nossa voz, com a nossa própria energia, a nossa própria vibração que emite essas frequências. E temos ali um aparelho maravilhoso, quanto maior, melhor, que está ligado o dia todo. Ele vai emitir frequências mesmo se eu não estiver desligado na tomada. Só ali com aquela luzinha vermelha. Já está emitindo de frequência. Você não quer, porque você não deixa o teu filho à frente do micro-ondas, por exemplo. E a televisão emite mais frequências que o micro-ondas, por exemplo. E tu, pronto. Tu não deixas o teu filho passar através de uma... Como é que chama aqueles portais que te fazem leitura laser ali nos aeroportos? Estão a ver o que é que eu estou falando? Pronto, tu não deixas o teu bebê fazer isso ou quando estás grávida, por alguma razão. Mas à frente da televisão, sim. Então, temos que perceber o que é que a televisão faz realmente. O que é que ela emite. Nós estamos constantemente numa frequência alfa. Existem mais altas, sabe? Que as pessoas estão no... próprio Jesus estava ali no... tranquilo. Ele está numa frequência muito mais alta, que é a tetra. Eles estão ali ligados ao universo, ligados à sua espiritualidade, ligados ao seu divino em si, e não estão a sofrer as consequências aqui do mundo terreno. Essas são as pessoas com altas vibrações de verdade que nós todos temos a atingir na vida, né, cara? Pois é. E essa normalmente é a vibração que a criança tenta sempre alcançar, porque ela está muito ligada à sua espiritualidade. Desde que nasceu é um ser espiritual, né? A espiritualidade não mente, não esconde, as vibrações estão lá. Então, como ela está constantemente ligada a isso, porque ela é um ser espiritual e um ser sensorial, ela recebe todas as vibrações, é o que ela absorve mais. Do teu tom de voz, se não estás em harmonia contigo próprio, se alguém está a discutir do outro lado, a própria vibração da música, a vibração de tudo.
E ela está constantemente com a internet, vibrações, ecrãs, vibrações, telefones, vibrações, micro-ondas, vibrações, pessoas à volta a vir na escola, pessoas à volta nos prédios, pessoas à volta em todo lado com mais vibrações não controladas. E é que ela está constantemente a ser receptiva a isso. E claro, ela está cansada, está exausta. Não está nada disponível para descobrir a vida. Então, quando nós retiramos a televisão que emite uma frequência beta, que é que nós não queremos, a frequência beta, diferente da alfa, põe-te num estado de ansiedade, num estado de stress latente. Enquanto estás ali, está tudo bem. Mas quando te tiram a televisão, de repente, tchá, ok? Ansiedade, stress, muita coisa, frustração, depressão, desconexão do cérebro, ok? Então, aquilo, o medo também, a televisão manda muito medo, né? Aquilo que a televisão te manda constantemente é uma frequência beta, que é a frequência que todos os governos gostariam no mundo inteiro que tu estivesses para poderem te melhor controlar. E é aquela frequência que te põe, sobretudo na hora em que tu estás a mastigar. E quando tu fazes uma mastigação, tu estás a estimular o teu cérebro para ele pensar melhor. Então, toda a informação que tu recebes da TV, tu ficas tipo, uau! Estou a entender, it's amazing, isn't it? It's true, yes. Oh my goodness. Do you believe in this? I believe, yes, I do. Ficas mesmo tipo bem receptivo. Porque tu estás a receber uma frequência em que naquele momento estás cansado, chegaste a casa, queres descansar, tu próprio estás a emitir uma frequência beta do tipo, me deixa em paz. Pões-te ali à frente da televisão que manda mais frequências dessas e tu estás a mastigar ao mesmo tempo alguma coisa. E tu estás a estimular o teu cérebro. E dizer, uau, eu sou super mega intelligent. Pronto, agora falando a sério mesmo. A televisão faz isso, ela emite essas frequências no momento em que tu estás também a emitir essas frequências e as duas juntas, então, fazem com que tu fiques mais certo daquilo que está a acontecer e tenhas, acredites de verdade. E acontece com todos nós, está bem? Eu, por acaso, não vejo televisão desde os meus 15 anos, porque eu fui para o internato e deixei de ver televisão lá, né? Na altura não havia muitas televisões. E aos poucos comecei a ver, a ter um olhar mais objetivo de como é que a televisão impactava nas pessoas, né? Desde a minha infância, os meus pais que dizem que está na hora do telejornal, deixa-me ouvir, como se fosse mais importante aquilo que está a ser transmitido pela televisão do que a própria criança que quer falar com os pais. E, inclusive, os meus amigos em França que viviam todos desde a infância no mundo da televisão e que foram, então, para o mundo adulto a falar só sobre isso. Os lembranças que tinham em junto do mundo da televisão. Então, isso é um pouco impactante para mim, porque a televisão vê-se mesmo que ela constrói o ser humano, ela constrói o adulto na sua fase adulta, que ela emete e ela está programada. Como dizemos, foram os jesuítas, né? Os hebreus, os judeus, desculpem, a terem o controle da televisão, das primeiras televisões na Europa, pelo menos, e a perceberem como podemos, então, gerir com as frequências e os hertz e controlar, então, as pessoas para terem todas o mesmo biorritmo. Então, aqui entramos no biorritmo, que é a minha cena, totalmente. Pronto, eu, quando percebi o biorritmo da criança, eu percebi o biorritmo do adulto ao mesmo tempo, que tudo aquilo que nós queremos que a criança faça, nós também temos que fazer em nós. E funciona a fases diferentes, a entendimentos diferentes, claro, né? Mas é importante, porque a própria sociedade, ela usa essa ferramenta para nos guiar, para todos termos vontade de fazer o Natal ao mesmo tempo, para todos termos que comer na hora do jantar ao mesmo tempo, hora do jornal, para todos termos fazer a mesma rotina, levantar à mesma hora para ir trabalhar, enfrentar o trânsito, deixar a criança na escola que quer ficar connosco e chorar, e nós aceitamos isso tudo facilmente, conformamos-nos até muito porque existe um biorritmo. E a nossa televisão, ela ajuda inteiramente a que isso aconteça de forma natural, que ela vai te estruturar e tu vais criar o mesmo biorritmo. Então, se ela estiver ligada o dia inteiro, tu, consequentemente, podes ter uma vida muito igual à vida do teu vizinho, que deixa todo o dia inteiro, a vida do outro, e não controlas aquilo que acontece na tua vida e achas que não podes controlar. Mas podes. E isso acontece com a criança também. Ela não pode
perceber aquilo que nós percebemos. Então, ela não chega ao momento em que ela diz, epá, deixa cá ver se eu não estou a ver muita televisão, também enviar frequências. Não, ela não vai chegar a esse ponto, né? De buscar um livro e ler sobre isso, de buscar informação na internet sobre isso. Não vai chegar a esse ponto a criança ainda, não é? Mas ela precisa de adultos que acolhem o humano como ele é, na sua essência, né? E que percebam que certos aparelhos podem interferir com isso. Pronto, então o controle da tela começa por aí. Eu perceber como é que isso funciona em mim. Porque eu vou deixar de dar esse exemplo aos meus filhos. E a televisão já não vai fazer parte do ambiente da nossa sala, pois não? Por favor. Isto é o que eu vos peço mais. Vocês têm crianças em casa de tal hora a tal hora? Tirem a televisão da sala. Simplesmente. Há horas para se ver televisão. Então, a própria criança, no seu biorritmo, tem uma hora em que ela quer relaxar à frente da televisão. Ela não quer se estimular. Ela quer relaxar, ela quer um momento de solidão. No momento de solidão, eu não estou a estimular, eu não estou a usar todos os meus sentidos para me estimular. A estimulação é quando eu uso la vue, l'audition, l'ouïe, le goût, désolé, estou a falar em francês, é quando tu usas a visão, a audição, o olfato, é quando tu usas pelo menos dois dos teus sentidos ao mesmo tempo, estás a ser estimulado. E como eu sou um ser sensorial, não é? Até pelo menos aos 12 anos eu sou um ser super mega sensorial, eu vou precisar disso, eu vou precisar de me estimular. Só que nós não podemos confundir uma criança que quer estimular, que quer pegar coisas e quer fazer experiências com os seus sentidos, ficar parada à frente de um ecrã. Também não é receber orientação. Então ela tem um momento de relaxo. E no seu momento de relaxo, ela vai realmente relaxar. O cérebro está a relaxar. Ela vai receber um pouco de informação. Então ela quer ficar à frente da televisão, por exemplo. Porque no momento de estimulação é outra coisa, no momento de liberdade é outra coisa, no momento de orientação é outra coisa. E isso tudo falamos do biorritmo aqui, não é? Com as formações, os cursos, e também com o nosso coach infantil e o Educar Humanos, que é uma modalidade que temos aqui mensal, em que acompanhamos os pequenos humanos e explicamos isto tudo, que é o que nós fazemos diariamente com eles. Ok? Então, basicamente é o biorritmo, as doses do biorritmo. Nós temos que encontrar o melhor momento do dia que a criança precisa. E as crianças e o ser humano não precisam mais de 2 horas de ecrã por dia. 2 horas de ecrã é muito e não podem ser seguidas. Então, vocês imaginem só quando isto começou a acontecer. Lembrem-se, nós aqui quase todos vivemos isso. Não ter ecrã disponível constantemente e passar por ecrã disponível constantemente. Havia regras que eram instauradas. Não fiques mais de... Quanto é que era? 1 hora, 30 minutos à frente do ecrã, tens de fazer uma pausa de quanto tempo? 15 minutos. Por causa do quê? Cansaço dos olhos. Por causa do quê? Do cérebro. E tínhamos também aquelas imagens, lembram-se? Quando tínhamos ligado a PlayStation, ou mesmo alguns filmes. Cuidado! Aqui tem imagens subliminais. Cuidado, por causa que isso pode desencadear esquizofrenia. Isso pode desencadear outros efeitos na pessoa. Hoje em dia já não tem mais isso tudo. Eles nasceram na tecnologia. Toma a tecnologia, já nasceste lá na barriga com ela. É quase isso hoje em dia. Quando a criança, ela depende disto como se fosse o seu melhor amigo. Está super confusa. Okay? Então vamos falar um pouco do telefone. Já falamos um pouco do iPad, não falamos tudo. Da televisão não falamos tudo. Vamos falar um pouco do telefone. Eu estou com o telefone o dia todo. Eu estou a dar o exemplo à criança. Só que eu esqueço que eu estou com o telefone aqui embaixo. E a criança está ao nível do telefone aqui embaixo. Estou aqui mesmo só com um adolescente de entre 9 e 12 anos. Aqui. Eu estou aqui, estou a dar o exemplo. Ela vê que isso interessa, ela vê o meu interesse, ela vê a minha motivação, ela vê a minha vontade. Então, ela vai seguir esse exemplo, né? Obviamente. Então, se eu quiser que isso aconteça, eu tenho que parar de eu, quando a minha criança vem falar comigo, quando eu estou com ela, faço mesmo isso à frente dela. Pá, diz-me, meu amor, o que é que tu precisas? Isto não é mais importante do que tu. A minha vontade é estar contigo e eu tenho prazer em estar contigo. Em relações humanas. Eu estou-te a preparar até os 12 anos para tu seres um ser social e para tu começares, enfim, a socializar. Então, eu pus o telefone, se for uma criança de menos de 6 anos, ela vai estar ao nível da mesa onde eu pusei o telefone. Pá, e eu pusei. E se tu disseste, agora eu não posso, que é o que se diz muito às crianças antes de 6 anos, são sempre, parece que não nos incomodar, né? Agora eu não posso, e tu pôs o telefone, ou ela está com o telefone poisado aqui, ela vai fazer, oh. E quando ela fizer, ó, ela está a olhar para onde? Para o telefone. Ah, que fixe, posso ter o iPad? Posso ter o telefone? Então, já que não tens tempo para mim. E ficamos aqui a confundir a criança. Substituição do pai pelo iPad.
ou da mãe pelo iPad ou pelo iPhone. Então, isso é muito perigoso. Estamos a confundir a criança no uso do aparelho. Ela não vai conseguir controlar. Entender? Então, temos que fazer estas camadas de inúteis, como eu gosto de chamar, para a criança perceber qual é o seu momento do biorritmo, que ela naturalmente tem utilidade para usar um aparelho. E que naturalmente os seus pais também fazem uma coisa, não é para se estimularem, não é para receber orientação da política de como é que vai funcionar o mundo. Porque nós percebemos muito bem que a televisão emite-nos frequências e que muitas das vezes estamos a receber desinformação e que a verdadeira informação está em viver a vida, em receber várias e diversas opiniões para ter a sua própria opinião. E muitas vezes nós só recebemos aquela e estamos ali. Então, se nós continuarmos a dar esse exemplo, nós vamos também ter isso dos nossos filhos. E quando nós pedimos aos nossos filhos para pensarem, para refletirem, eles não conseguem. Estamos a plantar abacates e a pensar que estamos a colher morangos. Então, já fizemos essa desconstrução toda de como funciona o ser humano passativo. Vamos capacitar esse ser humano para ele se controlar. E isso acontece desde o nascimento. O tempo de concentração da criança ou do ser humano varia em função da sua idade, da sua, vamos dizer, da sua estimulação à capacitação que ele tem nele, né, das suas aptidões. Então, a partir de 1 mês, 2 meses de idade, eu já começo a ter a vue, mais uma vez, a visão, que já está a começar a estabelecer-se em fim. Eu só via sombras assim estranhas, luz e sombras até aí. E agora já começo a começar a distinguir as caras. Aqui atrás está tudo muito fusco, mas eu já consigo distinguir caras, já consigo ver articulação, gestos, né, tudo mais. Então, é um momento em que eu já posso começar a ter 5 minutos, que é o tempo de concentração que eu tenho à frente da televisão. Com o tempo, esses meus 5 minutos vão se alargando, porque é no meu momento de solidão. E não é em todos os meus momentos de solidão, porque com 2 meses, 3 meses, eu tenho, sei lá, uns 3, 4 momentos de solidão ao longo do dia, ok? É só num deles. É só num deles. Então vamos começando a controlar. Um desses momentos de solidão, eu vou começar a seguir a televisão em função do tempo de concentração da criança. Então, isto tudo nós aprendemos também nos cursos que fazemos aqui e no coach online que fazemos, não é? Então, basicamente, eu vou começar a controlar em função do tempo de concentração da criança, quer dizer que esta criança, com até os 1 ano, ela vai ter meia hora de concentração, então eu vou aumentando a cada mês em função da própria criança. Como é que nós sabemos que ela aguenta? Todo o tempo de concentração acaba de 2 formas, se o adulto não souber. Cansaço profundo, ok? Então, choro, birra, não estou bem com as minhas emoções, não consigo lidar com elas, ok? Ou vou me magoar. São as 2 maneiras que nós percebemos. Então, isso acontece naturalmente no nascimento. E nós, em vez de deixarmos isso acontecer sempre, nós devemos saber observar para identificarmos, para evitarmos que isso aconteça, para podermos medir o tempo de concentração daquela criança através da observação. Okay? Acontece uma vez, erramos, ok? O erro faz parte da vida para nós aprendermos. Muito bem, não nascemos já com o guia da criança, vamos aprendendo enquanto ela está a viver a sua vida. E, basicamente, então vamos seguindo esse tempo de concentração da criança. Por isso, os momentos de televisão, a partir dos 2 meses de idade, são momentos em que tu consegues perceber, observar qual é o tempo de concentração da tua filha ou do teu filho. Mas só usas num desses momentos de solidão. Então, nessa altura, tu já tens uma rotina baseada no seu próprio biorritmo, que é super fácil nessa idade. Pode ter muitas cestas, né? Comem muito. Então, é mais fácil. A minha filha, com 3 meses, tinha 23 atividades, porque o seu tempo de concentração era 10 a 15 minutos, e então ela fazia 10 a 15 minutos, outro momento do dia. Assim que chegava a todos os momentos do biorritmo, ela recomeçava 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E então ela voltava a repetir, e as atividades depois, dentro do conteúdo do momento do dia, é que vão mudando. Que é as atividades que vocês veem em Montessori, Waldorf, seja que for a metodologia. No conteúdo dentro do biorritmo é que ela vai mudar. Então, pode ser uma atividade em casa, no quintal, no carro, na praia, mas o momento do biorritmo vai ser preenchido na mesma. E quando nós temos uma criança que segue isso naturalmente, o biorritmo com o qual ela nasceu, que nós identificamos, que na realidade é igual para todos eles, porque eles biologicamente são iguais, não há diferença, quando vamos ver que temos várias crianças que vivem a mesma coisa, é incrível. Quando respeitamos profundamente a essência da criança, o resultado não distingue, é o mesmo. Porque o ser humano é feito da mesma forma.
Então, essas crianças, elas depois têm o seu momento de solidão de manhã, à tarde e à noite, antes de dormir. Têm pelo menos 3 momentos e elas vão se habituando então a fazer coisas diferentes no momento de solidão, momento de leitura, momento da frente da televisão, momento de observação, momento de ouvir música, no momento de solidão, em que eu aprecio estar comigo próprio, ok? E às vezes nada, não faço, não ouço, não tenho nenhuma estimulação visual, nem auditiva, nem nada. Mas é o momento em que eu estou comigo. E que eu estou tão cansado que o pouco que eu tenho é para me concentrar numa coisa só. Então, não vale a pena o adulto interferir nesses momentos. O momento em que a criança, normalmente, ela faz uma coisa de forma repetitiva, ok? Vai repetir a mesma palavra. Enfim, é aí que nós vemos que ela está no momento de solidão, preciso de descansar, embora pode ser um momento de sesta também, solidão. Pode ser uma sesta ou não. Enfim, isso já é um mergulho diferente do workshop 2. Pronto, então é isso que eu queria vos dizer, é que a criança tem esses momentos. Então, em função do seu tempo de concentração, nós vamos aumentando o tempo da tela. Com 5, 6 anos, a criança já vê a tela 2 horas por dia. Com 12 anos, a criança continua a ver a tela 2 horas por dia, o máximo, também, 2h30 no máximo. Mas ela, com esta capacitação do meu tempo de concentração dentro daquele momento de solidão, quando eu saio da televisão, temos ali um adulto para nos explicar que podes desligar a televisão, pá, até ali, e podes vir buscar um aparelho ou religar a televisão e no outro ter um momento de solidão mais tarde, tá bem? Aqui em casa é dos 11h30 ao meio-dia, a de manhã, e é muito engraçado que eles fazem mesmo sozinhos. E das 17h30 às 18h30, e eles automaticamente vêm buscar o iPad ou pedem a televisão nessa hora e fazem automaticamente, desligam mesmo naturalmente, porque é o biorritmo, o tempo de concentração atual deles, que é 1 hora, ok? Então eles desligam e passam para o momento seguinte de liberdade em que eles não precisam ter a televisão. Por quê? Porque a televisão ligada nesse momento, lá está a capacitação do ser humano, ela impede-nos de pensar bem, de fazer o que nós queremos fazer a seguir. Nós estamos constantemente a receber as falsas interferências. Ok? Então, resulta o quê dessas crianças, sobretudo se forem irmãos? Luta entre irmãos, zangam-se, magoam-se, aleijam-se, queixam-se. Tudo aquele comportamento desumano que nós não queremos, porque eles ficam em modo de survival, de sobrevivência, na realidade, que estão a continuar a receber estimulação e informação que nós não queremos que eles tenham, exemplos que não queremos que eles tenham, publicidades também. Pronto, então, aqui nós temos que orientar para esse facto de a tua cabeça não está bem, porque tu para já não estás a mandar oxigênio suficiente, estás a ir muito rápido ao ritmo da televisão, ok? E para além disso, olha só, a tua cabeça não está bem, então o teu ambiente também não está bem, porque a televisão estava ligada, não tens tempo para dizer stop, vou arrumar antes de fazer outra coisa, não. E estás completamente confuso. E se houve um desenho animado em que alguém bateu em alguém, também vais repetir esse gesto porque estás muito cansado, estás em modo low, estás mega low mesmo. E vais receber a informação, então, ainda mais. Então é importante desligarmos mesmo na tomada. No iPad, a capacitação é aquilo que nós damos acesso à criança. Não vamos dar acesso ao YouTube Kids, né? Com 4 anos, é muito cedo ainda. Primeiro vamos capacitar a criança para ela fazer o uso do iPad de outra forma, psicomotora, porque eu, a partir de uma certa idade, eu tenho o meu dedo mágico, começa a ter controle, né? O meu dedo é mágico, ele é capaz de fazer coisas incríveis. Então, eu quero usar esse meu dedo para eu decidir aquilo que eu quero. E o iPad é muito bom para isso, eles vão lá e decidem. Então, é bom termos aplicativos dentro desse âmbito também. Por exemplo, há uma muito boa, que eu não gosto da Masha e do Mishka, eles não vêm usar animados, mas a aplicação da Masha e do Mishka é psicomotora, muito boa, e é gratuita. E melhor ainda, eles ganham pontos eles próprios para desbloquearem os jogos, que dão ainda mais psicomotricidade mental e física. Temos a escola Montessori também, que é o máximo, e mais 1 ou 2 jogos de veterinário, em que eles têm mesmo lá o animal e podem mesmo usar todos os aparelhos, e de médicos, que depois eu posso vos passar, é só pedirem também, em privado ou no grupo em que nós temos os workshops. Então, temos isso. A partir dos 12 anos, nós temos também os jogos que começam a incluir, né? Porque a criança está numa idade em que ela quer pensar por ela própria. Então, nós temos que lhe dar jogos em que elas possam pensar por elas, em que haja a parte de análise, a parte de eu vou programar alguma coisa que vai acontecer, estratégia mesmo,
E pode ser também simulação de vida. Aqueles jogos fazem só não é bom para o cérebro da criança, ela não é bom para ela, simplesmente. Então, é isso que costumamos ter muito até os 12 anos e temos que evitar de ter. E, claro, ter o controle do tempo da tela com o código, tá bom? E esse código também vais ter que pensar, se quiseres, uma multiplicação. Os meus filhos têm, em função da idade deles, então começaram com um código simples de 1, 2, 3, 4, depois 5, 6, 7, e vamos evoluindo com o código. Nós já fazemos adições que já estão com 5 e 6 anos. Então, é complicar o código. O resultado é uma multiplicação, uma divisão. Porque eles têm que pensar a partir de uma certa idade, que são os 6 anos. Eles precisam disso para se sentirem realmente acolhidos, vamos dizer. Tá bom? Pronto, eu espero que não tenha esquecido nada. Qualquer coisa que vocês precisem, aprofundamos nos cursos, ok? Podem pedir também em privado, sem problemas. Podem pedir para nós fazermos workshops sobre uma continuidade, aprofundar um dos assuntos que estivemos aqui a falar juntos, tá bom? Eu fiquei muito feliz de estar aqui convosco, de partilhar de uma maneira ou de outra. Muito obrigada e uma continuação de um ótimo dia cheio de boas energias. Namastê! Bisous!